Você sabia que existem hábitos financeiros que silenciosamente sabotam sua vida e te mantêm preso em um ciclo de pobreza? Hoje, vamos revelar os 3 piores hábitos financeiros que, se você não eliminar agora, podem custar sua chance de enriquecer. E o mais assustador, a maioria das pessoas nem percebe que está cometendo esses erros. Imagine isso. Você trabalha duro, economiza um pouco aqui e ali, mas no final do mês, parece que o dinheiro simplesmente desaparece. Você sente que está correndo em uma esteira, sem sair do lugar. Não é coincidência. Esses hábitos que vamos expor hoje são como âncoras invisíveis, te segurando enquanto você tenta navegar rumo à liberdade financeira. Por que estamos falando disso? Porque a diferença entre quem alcança a prosperidade e quem vive preso em dívidas não está apenas no quanto se ganha, mas no modo como se administra o dinheiro. E o mais surpreendente, pequenas mudanças podem gerar resultados gigantescos. Você já parou para pensar que muitos milionários começaram com salários modestos? Eles não tinham uma fórmula mágica, mas entenderam algo que a maioria ignora: o poder dos hábitos financeiros certos. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Se você quer transformar sua vida financeira, precisa começar identificando os erros que estão te sabotando. E eu garanto, o terceiro hábito que vamos revelar é tão comum que você provavelmente já o cometeu esta semana sem perceber. Antes de mergulharmos nos hábitos, é importante entender o impacto deles. Estudos mostram que 80% das pessoas que vivem endividadas não têm um planejamento financeiro básico. Isso significa que, para a maioria, o problema não é o quanto ganham, mas como gastam. E aqui vai um dado ainda mais alarmante. Segundo uma pesquisa da Universidade de Cambridge, os hábitos financeiros começam a se formar aos 7 anos de idade. Isso mesmo. Muitas das decisões que você toma hoje são reflexos de padrões que você nem percebeu que herdou. Agora, pense nisso. Um levantamento da Forbes revelou que 90% dos milionários são disciplinados com seus gastos e investimentos. Eles não têm superpoderes. Apenas entenderam que o sucesso financeiro é construído com base em escolhas diárias. Esses números não mentem. Se você quer mudar sua realidade, precisa começar agora. E a boa notícia é que você não está sozinho nessa jornada. Este canal está aqui para te guiar, passo a passo, rumo à sua independência financeira. Então, fique até o final, porque o que você vai aprender hoje pode ser a diferença entre continuar lutando para pagar contas ou finalmente conquistar a liberdade que você merece. Se você está gostando desse conteúdo e quer aprender mais sobre como transformar sua vida financeira, inscreva-se no canal. É rápido, gratuito e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que podem mudar vidas. Contamos com o seu apoio. Você sabia que os hábitos são formados por meio de repetição e recompensas? Segundo um estudo publicado no European Journal of Social Psychology, leva em média 66 dias para consolidar um novo hábito. Isso significa que, com consistência, você pode reprogramar sua mente para tomar decisões financeiras mais inteligentes. Mas o que acontece quando os hábitos são ruins? Vamos a 2 exemplos reais. O primeiro é o caso de um jovem que gastava compulsivamente em compras online. Ele acumulou mais de 50 mil em dívidas no cartão de crédito. Tudo porque não conseguia resistir à sensação de recompensa imediata. O resultado? Anos de trabalho apenas para pagar juros. O segundo caso é de uma mulher que ignorava os pequenos gastos diários. Um café aqui, um lanche ali, e no final do mês, ela estava gastando 200 apenas com supérfluos. Quando percebeu, já havia perdido a oportunidade de investir esse dinheiro e multiplicá-lo. Esses exemplos mostram que os hábitos podem ser seus maiores aliados ou seus piores inimigos, e a escolha está em suas mãos. Agora vamos falar sobre os 3 piores hábitos que te mantêm pobre. Hábito 1. Gastar mais do que ganha. Esse é o erro mais comum e, ao mesmo tempo, o mais destrutivo. Gastar mais do que se ganha cria um ciclo vicioso de dívidas que parece impossível de quebrar. É o famoso viver no vermelho.
Muitas pessoas acreditam que, ao ganhar mais, automaticamente sairão dessa situação. Mas isso é uma ilusão. O problema não está no quanto você ganha, mas no quanto você gasta. Um exemplo clássico é a armadilha do estilo de vida. Imagine que você recebe um aumento no trabalho. Em vez de usar esse dinheiro extra para poupar ou investir, você decide trocar de carro, aumentar o limite do cartão de crédito ou mudar para um apartamento mais caro. O resultado? Seu padrão de vida aumenta, mas sua capacidade de poupar continua a mesma, ou até piora. Segundo dados do SPC Brasil, 77% dos brasileiros não conseguem fechar o mês sem recorrer ao crédito. Isso significa que a maioria das pessoas está gastando mais do que ganha, seja por falta de planejamento ou por impulsos de consumo. A solução? Criar um orçamento detalhado, priorizar as despesas essenciais e, principalmente, pagar a si mesmo primeiro. Reserve uma parte do que você ganha para poupança ou investimentos antes de gastar com qualquer outra coisa. Hábito 2. Ignorar os pequenos gastos. Você já ouviu a frase: "É o pequeno vazamento que afunda o navio"? Quando se trata de finanças, isso não poderia ser mais verdadeiro. Muitas pessoas acreditam que apenas grandes despesas são responsáveis pelos problemas financeiros. Mas, na realidade, são os pequenos gastos diários que causam maior impacto. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você gaste R$ 10 por dia com café na rua. Parece pouco, certo? Mas, ao longo de um mês, isso representa R$ 300. Em um ano, são R$ 3.600. Agora, imagine investir esse valor em um fundo de investimento com rendimento médio de 10% ao ano. Em 10 anos, você teria mais de R$ 60 mil. Esse é o poder dos pequenos ajustes financeiros. Segundo a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, os pequenos gastos representam até 30% das despesas mensais de uma pessoa comum. Isso inclui assinaturas de serviços que você nem usa, compras por impulso e despesas desnecessárias. A solução? Faça uma análise detalhada dos seus gastos. Use aplicativos de controle financeiro ou até mesmo uma planilha simples para identificar onde o dinheiro está escapando. Pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. Hábito 3. Não investir. Este é, sem dúvida, o erro mais caro que você pode cometer. Deixar o dinheiro parado na conta corrente ou até mesmo na poupança é como jogar fora o seu potencial de riqueza. A inflação corrói o valor do dinheiro ao longo do tempo, e quem não investe está literalmente perdendo o poder de compra. Para entender isso, vamos a um exemplo simples. Imagine que você tenha 10 mil guardados na poupança, que rende cerca de 0,5% ao mês. Em um ano, você terá acumulado aproximadamente R$ 10.600. Parece bom, mas agora considere que a inflação média anual no Brasil é de 5%. Isso significa que, na prática, o que você pode comprar com esses R$ 10.600 é menos do que poderia comprar com os R$ 10.000 iniciais. Segundo o Banco Central, menos de 10% dos brasileiros investem regularmente. Isso significa que a maioria das pessoas está perdendo a oportunidade de fazer o dinheiro trabalhar para elas. E aqui está o segredo dos milionários. Eles entendem que o dinheiro é uma ferramenta e não apenas um meio de consumo. A solução? Comece pequeno. Você não precisa de grandes quantias para investir. Hoje, existem opções como Tesouro Direto, fundos de investimento e até mesmo ações que permitem começar com valores baixos. O importante é dar o primeiro passo e entender que investir é a única forma de construir riqueza no longo prazo. Imagine chegar à velhice e perceber que, após décadas de trabalho árduo, você não tem segurança financeira para viver com tranquilidade. Para quem gasta mais do que ganha, a aposentadoria pode se tornar um verdadeiro pesadelo. Sem poupança ou investimentos acumulados ao longo dos anos, a única alternativa será depender exclusivamente da Previdência Social, que, na maioria dos casos, não é suficiente
para cobrir nem mesmo as despesas básicas. Segundo o IBGE, mais de 70% dos aposentados brasileiros vivem com menos de 2 salários mínimos por mês, o que significa que muitos enfrentam dificuldades para pagar contas, comprar medicamentos e manter um padrão de vida digno. A sensação de arrependimento e impotência pode ser devastadora. Agora pense em quem ignora os pequenos gastos ao longo da vida. Esses pequenos vazamentos financeiros, que pareciam insignificantes no dia a dia, se acumulam em um rombo gigantesco no longo prazo. Sem perceber, a pessoa pode ter desperdiçado centenas de milhares de reais que poderiam ter sido investidos e multiplicados. Quando chega a velhice, ela se depara com a dura realidade de que não tem reservas financeiras para emergências ou para realizar sonhos simples, como viajar ou aproveitar o tempo com a família. A dependência de terceiros, como filhos ou parentes, se torna inevitável, gerando sentimentos de frustração e até vergonha. Por fim, quem nunca investiu enfrenta o maior golpe, o tempo perdido. Enquanto outras pessoas que começaram a investir cedo conseguem viver da renda passiva gerada por seus investimentos, quem deixou o dinheiro parado na conta ou na poupança percebe que perdeu o poder de compra ao longo dos anos. A inflação corroeu suas economias e o dinheiro guardado não é suficiente para sustentar uma vida confortável. Sem um planejamento financeiro sólido, a velhice se torna um período de privações, marcado por escolhas difíceis, como decidir entre pagar contas ou comprar medicamentos. A falta de liberdade financeira transforma o que deveria ser uma fase de descanso e realização em uma luta constante para sobreviver. Este canal existe para te ajudar a sair da corrida dos ratos e construir uma vida de prosperidade. Aqui, você aprende a evitar armadilhas financeiras, a investir com inteligência e a adotar uma mentalidade de riqueza. Nosso objetivo é te mostrar que enriquecer não é um privilégio de poucos, mas uma questão de estratégia e disciplina. E o melhor de tudo, você não precisa fazer isso sozinho. Estamos aqui para te guiar nessa jornada. Acreditamos que a educação financeira é a chave para transformar vidas. E cada vídeo que produzimos é pensado para te dar as ferramentas que você precisa para alcançar seus objetivos. Então, se você quer mudar sua vida financeira, continue nos acompanhando. Juntos, podemos construir um futuro mais próspero e livre. Hoje, você descobriu os 3 piores hábitos financeiros que te mantêm preso na pobreza. Gastar mais do que ganha, ignorar os pequenos gastos e não investir. Esses erros são mais comuns do que você imagina, mas a boa notícia é que todos eles podem ser corrigidos. Lembre-se, o sucesso financeiro não é sobre ganhar mais, mas sobre administrar melhor o que você já tem. Pequenas mudanças hoje podem gerar grandes resultados amanhã. Se você gostou desse vídeo, clique no like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos que transformam vidas. Até o próximo vídeo.